Olá de novo, vamos recomeçar o curso rápido, digamos, em Python, curso de introdução, com esta segunda parte, que tal como a anterior vai ser suportada por slides, que eu vou aqui mostrar. Ok, penso que estão a vê-los já. E por conseguinte vamos começar a segunda parte com gráficos, ok? E vamos mostrar como é que se fazem gráficos. Tipicamente o Python utiliza uma biblioteca matplotlib, onde tem todas as definições, vários tipos de gráficos, enfim, ao mundo. E nós vamos, em particular, podem ter gráficos de linha, gráficos de histogramas, gráficos de fatias. Vamos dar só aqui a parte simples, que é os gráficos de linha. Os outros não são muito diferentes, mas depois terão que ver, digamos, as diferenças. Bom, para fazer os gráficos temos que fazer um conjunto de passos, ok? E os passos são razoavelmente simples. O primeiro é apagar tudo o que é gráficos anteriores. Isto são para isso. O segundo é criar um vetor com as coordenadas x que vamos utilizar. A seguir, criar um vetor com as coordenadas y que queremos utilizar. Se forem vários, criamos vários vetores. Depois usamos uma função plot para cada xy, para cada vetor que nós queremos desenhar. O terceiro argumento já iremos ver, temos o x e o y. O terceiro argumento é a formatação, que depois iremos ver alguns detalhes. Finalmente, depois de definir e desenhar todas as linhas, completamos o gráfico definindo um título. Isto é opcional, mas convém para aumentar a legibilidade. Definimos o título do gráfico, os eixos e a legenda. Okay. Finalmente, novamente guarda-se num fecheiro, para mais tarde podemos utilizar noutras aplicações e mostra-se no ecrã. Vamos ver aqui um exemplo. Primeiro, vamos usar o seno, vamos mostrar o seno e o cosseno, e por conseguinte, como vamos mostrar o seno e o cosseno, vamos usar, e o número π, vamos usar objetos e funções matemáticas, e por isso vamos importar a biblioteca da matemática, com o prefixo m. Vamos fazer plots, por conseguinte, vamos usar o prefixo plt para os plots, usando esta biblioteca. Bom, o que é que vamos fazer então? Vamos criar uma lista de números, de 0 a 100. Vamos fazer um fator de escala, por isso vamos dividi-los por 100, para ser entre 0 e 1. E agora o 0 corresponderá ao 0, o 1 corresponderá ao 2π, por isso vamos desenhar senos e cossenos entre 0 e 2π. Como é que nós fazemos isto? A lista dos senos, por isso das ordenadas, vai ser para cada valor de x, multiplicamos por 2π e calculamos o seno. Para cada valor de x, fazemos a mesma coisa e calculamos o cosseno. Por isso, quando x for 0, isto é o seno de 0, quando x for 1, isto é o seno de 2π. Calculamos todos os pontos, 100 pontos, 101 pontos, entre 0 e 2π. Com o seno e o cosseno entre 0 e 2π. Finalmente, tendo estas listas, podemos fazer o plot, no primeiro caso do seno, no segundo caso do cosseno, em que vamos ver que, no caso do seno, vamos usar a formatação de usar a cor verde, green, enquanto que no cosseno vamos usar a vermelha. O seno vai ser escrito com ponto e traço ponto, por isso vai ser tracejado, e o cosseno vai ser com asteriscos, por isso vai ser com asteriscos em todo lado. Enfim, isto de formatação pode mudar, este é o exemplo que eu vou dar. Finalmente, criamos um título, funções trigonométricas, uma legenda, ou seja, a primeira linha corresponde ao seno, a segunda linha corresponde ao cosseno, por isso são duas strings. E strings também para o que é o valor no eixo de x, para o que é o x e o que quer dizer o y. Finalmente guardamos a figura nesta função, neste fecheiro, trigo, com extensão PNG, que depois poderá ser manipulada e mostramos. Bom, se fizerem isso no Spider, o que vocês obtêm, se usarem esta função, podem usar a função, poder pôr um fecheiro só com script com estas instruções, o gráfico que vocês obtêm é este. Ou seja, o seno a verde, traço ponto, o cosseno a vermelho com estrelinhas. Okay? A legenda diz que o primeiro é o seno, o segundo é o cosseno, a função, ou o gráfico chama-se funções trigonométricas, os valores de x variam entre 0 e 1, enfim, isto podia ser entre 0 e 2π se eu fizesse isto com mais jeito.
e os valores do y variam entre -1 e mais 1. Okay? Este gráfico, além de eventualmente ser guardado nesta função, neste fecheiro, vai aparecer também, ou agora depende da parametrização que vocês fizerem no Spider, mas pode aparecer ou na consola, ou no terminal, ou eventualmente na janela de plots que foi criada agora nas versões mais recentes do Spider. A parametrização que eu vos falei, vocês para cada linha podem dizer qual é a cor que querem usar, blue, green, por isso, um conjunto de cores standard, os marcadores que podem usar e também os estilos. Ou não põem nada, ou põem a cheio, juntam há bocado, por exemplo, punhamos estrelas, mas não punhamos nada entre as estrelas, ou então punhamos traço ponto, que está para aqui algures, traço ponto, e não punhamos nenhum marcador. Por isso, várias hipóteses, várias combinações são possíveis e, por conseguinte, deixo-vos ao cuidado de explorarem, digamos, estas várias formatações possíveis. Tem aqui o help, onde podem ver essas formatações. Como eu disse, também podem guardar o gráfico num fecheiro, tipicamente com a extensão PNG, PNG ou PDF. Exercícios, ok? Vocês têm aquele exercício, aquele exemplo com senos e cossenos. O que eu vos peço é para fazerem a mesma coisa, mas com a função sigmoide e a função gaussiana que vocês já terão definido na primeira parte do curso, ok? E obter um gráfico assim deste género. Por isso, esta é uma linha, enfim, podem usar depois formatações diferentes, mas basicamente é isto que devem obter, ok? Neste caso, por acaso, está entre -6 e 6, ou digo entre -4 e 4, mas enfim, isso é um bocado à vossa vontade. Bom, a parte gráfica está resolvida, vamos então passar para os dicionários, ok? Vocês, numa lista, vocês têm vários elementos da lista, pode ser o valor que quiserem, mas tem uma coisa que é comum, que é a sua indexação é feita por um índice que é um número inteiro, 0, 1, 2, 3, 4, etc. Vocês, quando têm registros heterogéneos, vocês podem querer juntar nomes, números, moradas, etc. E é um bocado chato ter a saber que o nome é o índice número 4, a morada é o índice número 7, etc. E por isso os dicionários servem para permitir que vocês enderecem cada elemento de uma lista, neste caso de um conjunto, por um nome que faça algum sentido. E por isso, em vez de usarem índices que são os inteiros, vocês vão usar chaves, e essas chaves são a forma como endereçam os elementos desses dicionários. Bom, vamos ver aqui um exemplo. Okay? Suponhamos que vocês têm um símbolo, um elemento químico, ou têm elementos químicos, e vocês querem representar numa única estrutura o seu símbolo químico e o seu número atómico. Bom, vocês podem usar uma lista e associar o símbolo químico ao índice 0 e o número atómico ao índice 1, mas depois nunca sabem se é o 0, se é o 1, etc. E por isso é preferível usar um dicionário. Como é que se utiliza o dicionário? Bom, criam um conjunto e esse conjunto tem pares atributo-valor, ou chave-valor. Uma chave vocês vão chamar símbolo químico, outra chave vocês vão chamar número atómico. E assim, quando vocês quiserem saber a chave, só têm que endereçar por número atómico e por símbolo químico e não por um número qualquer que tem uma correspondência que vocês muitas vezes esquecem. Por isso a chave tem que ser uma string, o valor propriamente dito pode ser o que quiserem. Neste caso, o símbolo químico é uma string, o número atómico, o valor do número atómico é um número. Então, o exemplo okay, como é que isto se faz? Então, na sintaxe utiliza-se um dicionário, que é um conjunto de chaves de valor, e no caso do actínio, por exemplo, vocês podem definir o actínio como tendo o símbolo químico AC e o número atómico 89, ok? E o actínio é isto. Ou seja, o actínio tem dois elementos, tem o número atómico e o símbolo químico, em que, se vocês querem saber o símbolo químico, não vão chamar de nenhum índice 0 ou índice 1, mas vão chamar-lhe mesmo por símbolo químico. O valor, por isso, como é que vocês acedem a estes valores no dicionário? É através da chave, ok? Por isso, com esta sintaxe, ou com a sintaxe parecida com a das listas, só que em vez de ter índices que são números, passam a ter índices que são nomes de chaves. Por exemplo, se este for o lítio,
está definido com símbolo químico, mas nós não sabemos qual é o número atómico. Se nós quisermos saber qual é o número atómico do lítio, ok, podemos fazer esta pergunta e a resposta é nada, não aparece nada. Mas a seguir dizemos, não sabia qual era o número atómico, mas sei a 3. Então vou atribuir ao número atómico do lítio 3, por isso isto é muito semelhante ao que se faz numa lista, só que aqui não é um índice numérico, mas sim uma chave. Vamos atribuir o valor 3, ok, e agora se perguntar qual é o número atómico do lítio, a resposta é 3. Também podias chamar com o método GET, é isso que eu vou fazer, por exemplo, o símbolo químico, mas também podia fazer lítio, abrir parênteses, símbolo químico, e a resposta será lítio. E o lítio é, digamos, o conjunto dos dois componentes, por isso, número atómico e símbolo químico. Conjuntos podem ser acrescentados e diminuídos, alterados, e por isso podemos, em particular, criar chaves adicionais ou elementos adicionais com o método update, ok? Em que, para cada dicionário, só temos que fazer o update e dar o conjunto de atributos valores que nós queremos acrescentar. Por exemplo, se nós queremos acrescentar a massa atómica a uma descrição de um átomo, por exemplo, ao lítio, se quiser dizer que a sua massa atómica é 6,941, só tem que pegar no dicionário e fazer o update com este novo conjunto de chave-valor. Okay? Se apontar o que é o lítio, aparece esse conjunto adicional. Para eliminar uma chave, usa-se o método POP. Este método POP tem dois efeitos. Por um lado, extrai ou retorna o valor do valor desta chave e, por outro lado, retira esse elemento do dicionário. Ou seja, no caso do lítio ter estes 3 componentes, se nós fizermos o POP da massa atómica, que era este valor, o resultado desta operação vai ser 6,94 não sei quantos, e se nós vimos o que é que aconteceu ao lítio, ele perdeu, digamos, esta característica. Lá está, se eu quisesse saber qual era a massa atómica e não o quisesse eliminar, só tinha que escrever lítio e abrir parênteses massa atómica. Okay? Dava-me este valor sem eliminar a componente respectiva. Chaves, por isso. Quais são as chaves que existem num dicionário? Numa lista, os índices são os índices entre 0 e o comprimento da lista. No caso das chaves, é um conjunto, por isso nós, se quisermos saber o conjunto das chaves, criando uma lista com o conjunto das chaves, podemos ter este método keys. Em particular, podemos usar este método para saber se uma chave existe ou não, se aqui está ou não neste conjunto de chaves, e podemos fazer depois iterações. Por exemplo, no caso do lítio, nós podemos saber quais são as chaves que estão associadas ao lítio, neste caso vão ser o símbolo químico e o número atómico, mesmo que não tenha valor, tem chave. Se quisermos saber se uma chave, o número atómico, pertence às chaves, é só fazer a pergunta e a resposta neste caso será true. Tal como nós numa lista podemos querer iterar os elementos todos da lista num for, a mesma coisa pode ser feita no dicionário, só que agora os índices não vão ser 0, 1, 2, mas vão ser as chaves. E por isso, basicamente, podemos fazer qualquer coisa do género for key in variable keys, em que isto é, digamos, é a lista de todas as chaves e ter as chaves. Na realidade, a notação pode ser mais simples, basta dizer for key in variable no dicionário, que ele dá, que chama automaticamente as chaves. Por exemplo, se nós quisermos mostrar quais são as chaves que existem no lítio, basta dizer for key in lítio, faz o print daqui. Okay? Não é muito interessante, mas faz o print das várias chaves, que é a mesma coisa que escrever desta maneira. Okay? Ou seja, não é preciso pôr, isto aqui está engatado, in lítio keys, esta está mais, basta dizer in lítio. Ok, bom, exibimos os dicionários, vamos para a terceira parte deste curso, que é strings, ok? Strings strings e fecheiros. Fecheiro os fecheiros guardam strings, e por isso antes de entrar propriamente nos fecheiros, vamos ver alguma coisa sobre as strings. Fecheiros de texto. Bom, o tipo é string, ok? E o string é apenas uma sequência de caracteres. Cada caractere normalmente é codificado internamente num dicionário, ASCII ou UTF, são os mais usados, não vamos entrar nesses detalhes. E as strings
Para criar uma string basta colocar os vários caracteres delimitados por plicas ou aspas. Okay? As strings podem incluir não apenas aqueles caracteres que se podem typar, digamos, no terminal, mas podem também utilizar sequências de escape, nomeadamente para representar tabs e mudanças de linha. Não é? Já vamos ver. Strings são correspondente a uma sequência de caracteres e por isso podem usar o método, a função len, para saber quantos caracteres uma string tem. Vou ver aqui uns exemplos. Digamos esta string, ok? Essa é this is a string with não sei quantos caracteres, ou which, ok? Isto tem aqui um conjunto grande. Bom, se eu quiser saber o que a string é, ele representa-me exatamente a string. Mas reparem que há aqui caracteres de controle, nomeadamente mudanças de linha, /n, e mudanças e tabs, /t. Ok? Se nós usarmos não o s, mas o print, que é no fundo a forma como aparece no terminal, o que nós vamos ver é que a mesma string aparece de uma maneira diferente porque os caracteres de controle não aparecem visivelmente e fazem o que têm a fazer. Ou seja, começa por this is a string with 225 characters of which 2 pontos, mudança de linha. Ou seja, há aqui uma mudança de linha. Depois, a seguir tem um tab, quer dizer que começa um bocadinho à frente, bom, e a ver o resto, ok? Basicamente é isso que isto faz. Por isso, strings, habituem-se não só caracteres visíveis, caracteres de pontuação, ponto e vírgula, espaços, etc., mas também tem estes /n e /t, tipicamente para mudanças de linha e para tabs que são bastante utilizados. Métodos, ok? O que é que nós podemos usar numa string? Bom, normalmente, por exemplo, se vocês quiserem saber quantas palavras é que existe numa string, num texto, as palavras normalmente são separadas por espaços e uma maneira simples de fazer isso é criar pegar numa string e parti-la pelos espaços. Okay? Bom, é isso que faz o método split. O método split diz, dado um separador, parte uma string em substrings até chegar a esse separador. Por exemplo, o string é qualquer coisa, normalmente os separadores são espaços, caracteres de pontuação, o que for. Okay? Por exemplo, se nós tivermos esta string, que são um conjunto de números, aliás, de caracteres correspondentes a números, separados por espaços, se eu quiser obter estes 4 números separadamente, eu só tenho que fazer o split desta string pelo separador espaço. Okay? Ou seja, quero fazer o split pelo separador espaço. O que é que isto resulta? Resulta uma lista de todas as substrings, okay? Que aparecem sem os espaços. Se uma lista semelhante, os separadores, em vez de serem espaços, forem ponto e vírgulas, aliás, ponto e vírgulas espaços, eu devo fazer o split por ponto e vírgula espaço. Okay? O separador pode ser um caractere, mas pode ser mais do que um caractere. Obtenho o mesmo resultado. Bom, há mais algumas funções que dá jeito de ter, nomeadamente cortar com os caracteres os chamados white blanks, por isso, todos os caracteres que não são visíveis, espaços, caracteres de controle, etc., no princípio e no fim de uma string, e isso faz-se com o strip, ok? Basicamente, se vocês tiverem caracteres de controle antes e depois, vocês fazem o strip, não é preciso ter, é só strip, e obtém a mesma string, mas sem os caracteres antes e depois. Porque a seguir ao ponto já são só espaços e mudanças de linha, antes do é só espaços, eles desaparecem. Isto é bom quando se está a trabalhar processamento de strings e eliminar coisas que não nos interessam. Que tipo de strings é que nós temos? Bom, aqui neste caso eu dava-me jeito de perceber, por exemplo, que estas strings que aqui estão são strings numéricas, que representam números. Aqui representam inteiros, aqui representam números decimais, ok? E também, em outros casos, posso querer saber se, por exemplo, se uma string são um conjunto de caracteres, se é uma palavra propriamente dita. E existem algumas funções para permitir classificar, ou perceber qual é o tipo de uma string. Por exemplo, saber se são alfanuméricas, ou seja, se uma string só tem letras e dígitos, ou se é só alfabética, só tem letras, grandes e pequenas,
ou se é só numérica, por isso neste caso é dígitos e pontos, ok? Pode ser uma representação decimal. Mas há mais. Aliás, desculpa, o numérico é só letras mesmo, ok? O decimal tem um método próprio, que é isodecimal, para saber se aquilo corresponde a um número decimal, 3,44. Se é espaço, ok? Se uma string só tem lá espaços, e se é imprimível, ok? Por isso, basicamente, tudo, são todos os caracteres menos os tabs e as mudanças de linha. Ok? Bom, há uma série mais de funções de informação que podem ver no help com o tipo string. Bom, uma vez feito isto, dado o lamiré, vou-vos desafiar para fazer este exercício. Ok? Aquela string que nós temos que vimos há bocado, verificar se tem realmente o número de caracteres que diz que tem. Ou seja, será que esta string tem mesmo 225 caracteres? Reparem que o ponto N e o ponto T só correspondem a um caractere cada um. E por isso, a minha sugestão é que vocês usem um dicionário, em que no dicionário vocês podem ter, o tipo, ou a chave caractere, podem ter a chave upper, podem ter a chave lower, podem ter a chave punctuation, chave white, enfim, tem várias chaves, e cada vez que leem um caractere, acrescentam um valor ao valor da chave. Ou seja, começam com tudo a zero, leem aqui o primeiro T e dizem, ok, a chave upper, que tinha 0, passou a ter 1. A chave 0 do lower passou de 0 para 1, aqui passa de 1 para 2, 2 para 3, os espaços passa para 1, etc. Basicamente tem que fazer o varrimento desta string, para cada caractere dentro da string, vocês analisam o caractere, consoante o caractere for o tipo do caractere, vocês atualizam a chave correspondente. Ok? Ainda mais desafiante é pegar nestas chaves, numa string, nesta ou noutra qualquer, e saber qual é a ocorrência de cada uma das letras. Ou seja, quantos i's é que aparecem? 1, 2, 3, 4, enfim, por aí adiante. Todas as letras, vocês, basicamente o que têm a ver é olhar para o caractere, se ele aparecer, aumentam a sua frequência. Todas as letras passam a ser chaves, se o caractere aparece, aumentam o valor, se o caractere ainda não apareceu, a chave passa para 1. O valor passa para 1. Ok? Bom, deixe-vos pensar no assunto. É um exercício interessante. Ok, por isso, uma vez manipuladas, digamos, as strings, nós vamos trabalhar com fecheiros de texto. Que fecheiros de texto são fecheiros com strings. Basicamente, cada fecheiro de texto é uma grande string. É uma string que começa desde o princípio até o fim. Okay? E por isso, para manipular esses fecheiros, nós temos que fazer 3 operações standard. Primeiro, que é abrir o fecheiro, por isso ter acesso ao fecheiro. A segunda parte, que é manipular o fecheiro, leitura, escrita, o que for. E a última parte, que é fechar o fecheiro para terminar, digamos, o seu processamento. Bom, vamos começar pelo princípio, ok? Vamos para abrir o fecheiro, para começar a manipular um fecheiro, temos que o abrir, ok? Abrir esse fecheiro, internamente o que faz é criar um objeto, esse objeto vai ao sistema operativo, percebe onde é que está o fecheiro, tem toda a informação que é necessária para depois aceder ao fecheiro, e sobre esse objeto que é um apontador para o fecheiro, vocês podem fazer perguntas, podem saber que caracteres é que lá estão, podem escrever, enfim, já vamos ver. E por isso, no caso de uma vez aberto o fecheiro, no caso de ser um fecheiro de leitura, vocês podem ler caracteres, no caso de ser um fecheiro de escrita, vocês podem escrever caracteres. Finalmente, fecham o fecheiro no fim, ou fecham o fecheiro no fim. Okay, vamos ver passo a passo. Bom, abrir o fecheiro é com esta instrução, open, tem que saber o nome do fecheiro, tem que saber o modo A2, leitura ou escrita, o nome leitura é com R, escrita é com W, se não puserem nada é considerado leitura, e esta função retorna
o tal apontador para um fecheiro que vocês a seguir têm que usar para manipular o fecheiro. A partir daí, o nome do fecheiro já não interessa, o que interessa é este apontador. Obviamente, se um fecheiro não existir, dá asneira, ok? Por exemplo, se vocês abrirem este fecheiro e este fecheiro não existir, por algum motivo, dá um erro, o fecheiro não existe. Bom, atenção que, no caso do Spider, existe a noção da diretoria corrente e o fecheiro tem que estar na diretoria corrente para vocês poderem chamar apenas com o nome do fecheiro. Se não tiverem na diretoria corrente, vocês ou põem o nome do fecheiro desde o princípio até ao fim, desde o C, 2 pontos e toda a hierarquia de diretorias até chegar ao fecheiro, ou têm que manipular, digamos, o nome de alguma maneira. Bom, mas vamos admitir, o caso mais simples, que os fecheiros existem na diretoria correta. Bom, fechar um fecheiro é o que o nome indica, ok? Por isso, basicamente, uma operação standard em fecheiros é abrir o fecheiro, criar o tal objeto que vos permite manipular depois o fecheiro, criar um conjunto, no caso de leitura, ler o fecheiro de alguma forma e fechá-lo. Okay? Se fecharem um fecheiro que não abriram, okay? Dá um erro a dizer que este nome não foi definido, por isso nunca houve. Só podem fechar fecheiros que abriram. No caso de ser escrita, será semelhante, mas aí escrevem coisas no fecheiro. Ok, o que é que podem escrever? Tipicamente, escrevem strings. O que é escrever uma string? É sempre uma escrita sequencial. Por isso, cada vez que vocês fazem a operação de write, vocês escrevem à frente daquilo que já escreveram antes. A operação retorna o número de caracteres que foram escritos, por isso, tipicamente, o número de elementos da string. Os caracteres especiais, já vos falei, do new line, por isso da mudança de linha, e do tab. E vamos ver aqui um exemplo, digamos que nós queremos escrever este fecheiro. Okay? O que é que temos que fazer? Temos que abrir o fecheiro com este nome, example.txt. Este fecheiro passou a ser x, ok? Este x é o apontador que a gente vai usar. E agora vamos escrever a string. Okay? O que é a string? Bom, this is the first line, como queremos mudar, temos que pôr barra n, and this is the second, barra n, só escrevemos até aqui, ok? A operação sucede e diz que nós escrevemos 46 caracteres, podem confirmar, mas depois mandamos escrever o resto, ok? End, mudança de linha, escreve mais 4 caracteres, o E, o N, o D e a mudança de linha, isto é um caractere só, e uma vez que já escrevemos tudo o que tínhamos a escrever, fechamos o fecheiro. É simples. A leitura é semelhante, só que em vez de ter apenas uma instrução write, temos 3 tipos de leituras. Um é o método read, que permite ler tudo, ok? Tudo o que tiver do princípio até ao fim, ou do ponto onde estamos até ao fim. Por exemplo, se nós abrirmos o fecheiro, uma vez criado este fecheiro, se nós abrirmos o fecheiro agora para leitura, por isso seria o segundo argumento erro, não tem argumento, se nós fizermos o read, o resultado desta operação é toda a string que é lida, ou seja, do princípio até ao fim. Okay? Até o end, mudança de linha. Tudo isto aparece como resultado desta operação. Se nós quisermos ler além daquilo do fim, ok? Dá asneira. Okay? Dá asneira, ou seja, retorna uma coisa vazia, uma string vazia. Okay? Se nós quisermos ler, depois de lá termos lido tudo, dá o read. Dá uma string vazia e, uma vez lido tudo, fechamos o fecheiro. Read lines. Por isso, isto é ler tudo à bruta. Nós podemos ler à mesma tudo à bruta, mas separado linha a linha. Muitas vezes é útil para fazer processamento de texto. E por conseguinte, o read line, a diferença que faz é que lê tudo, do princípio até ao fim, mas em vez de apresentar uma string só, apresenta uma lista de linhas. Okay? Basicamente, se nós olharmos para o mesmo fecheiro e se fizermos read lines, okay, o que vai acontecer é que o resultado desta operação são 3 linhas, por isso é uma lista com 3 strings. A primeira que é this is the first line, mudança de linha, a segunda and this is the second, mudança de linha, e a terceira and there. Okay? Se nós quisermos ler além do fim, obviamente vamos obter uma lista vazia. E no fim fechamos.
Finalmente, podemos ler linha a linha. Okay? Ler linha a linha é o que o nome indica. Ler linha a linha e, por conseguinte, eventualmente, se o fecheiro for muito grande, nós queremos manipular uma linha e depois ler a linha seguinte, etc. Sentarmos a criar uma lista com todas as linhas do fecheiro, com o tamanho do fecheiro. O fecheiro, se tiver megabytes, nós vamos querer criar uma string com megabytes. Por exemplo, neste caso, nós podemos ler a primeira linha só, a readline, e dar-nos isto. A seguir podemos ler outra linha a seguir, e a seguir a terceira. Obviamente, se pedimos mais uma, dá-nos uma string vazia e fechamos. Ok? Por isso, obviamente, vocês podem fazer isto num ciclo for, mas tipicamente isto é o que se faz para ler as linhas uma a uma. Os métodos podem-se misturar, ok? Vocês podem misturar, ler primeiro uma linha, depois ler as linhas seguintes, já não tem nada, readlines a seguir já chegaram ao fim, por isso readlines a seguir dá uma lista vazia, read até ao fim dá uma string vazia. Finalmente, é importante perceber que, apesar de as strings corresponderem a números, ou poderem corresponder a números, como estava aqui atrás, alguns, aqui, não, ainda não é aqui, é mais atrás. Na realidade, isso são strings e não são números, ok? E, por conseguinte, é preciso ter atenção que, por exemplo, este 225 que aparece aqui é um conjunto de 3 caracteres decimais, mas não é um número 225. Por isso, para nós fazermos a manipulação de strings, e nomeadamente extrair a parte numérica, as strings que representam números, ao fim, temos que fazer essa conversão explicitamente. Okay? O Python não faz isso para nós. Concretamente, deixa cá chegar aqui ao fim. Ok, supongamos que nós lemos uma linha, este fecheiro, que diz numbers text, tem a primeira linha que é uns espaços, 25, um espaço, um tab, enfim, mais uns números e mudança de linha. Okay? Se nós fizermos a abertura do fecheiro e se fizermos uma linha, lermos uma linha, o que a linha nos dá é isto. Uns espaços iniciais, 25, a separação pelos vistos foi um tab, 34,7 e houve uma mudança de linha. Okay? Bom, se nós quisermos obter estes números que aqui estão, temos que fazer duas operações. Por um lado, temos que eliminar os espaços antes e depois. Isso só obtém-se com o strip. Depois, temos que separar os números pelo espaço. E, por conseguinte, podemos juntar essas operações numa só. Fazemos a linha. À linha aplicamos o método strip e, a seguir, aplicamos o método split, neste caso pelos tabs, porque é o tab que está a fazer a separação entre o 25 e 34,7. Se fizermos isto, porque são duas operações numa só, o que obtemos a linha passou a ser agora, passou a ter agora estes dois números. Okay? Ou seja, passou a ser uma lista com duas strings. Okay? Mas isto são strings ainda, não são números. Por isso, para passar para números, nós temos que usar as funções de conversão. Nomeadamente, o 25 temos que passá-lo para um inteiro, ou seja, vamos criar uma nova lista, em que o elemento 0 desta lista é o elemento 0 desta linha, mas tirando-lhe as explicas, por isso passando para número. Conversão para número é com a função int. Esta aqui é com a função float. Okay? E por conseguinte, aplicando a função int a esta string e a função float a esta string, obtemos uma lista com dois números e não com strings. Bom, já agora, existe a operação inversa, se nós quisermos, não está aqui, mas se nós quisermos passar do número 25 para o conjunto de strings, nós temos que escrever str de 25. Okay? Str de 25 cria uma string com o caractere 2 e com o caractere 5. Exercícios que sugiro, ok? Vocês provavelmente já trabalhar com grafos, ok? Existem várias maneiras de representar grafos. Uma maneira standard é com este standard DMAX, em que um grafo é representado da seguinte forma. A primeira linha diz o número de nós de um grafo e o número de arcos desse grafo.
ok? Neste caso são 5 linhas, 5 nós, 8 arcos. Depois, para cada arco, é representado os nós que são ligados. Isto nos admite que ele é simétrico, por isso de 1 para o 2. Existe um arco entre o nó 1 e o nó 2 e o seu peso é 5. Existe um arco de 1 para 3, o seu peso é 43, etc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, há 8 arcos. Okay? Por isso, o que eu vos peço é para ler este grafo. Okay? Criar uma representação, em particular criar a matriz de adjacência que eu vou já mostrar a seguir, em que esta matriz de adjacência é uma matriz que tem, neste caso, tem 5 linhas, 5 colunas, e diz entre o nó que está na linha e o nó que está na coluna, qual é a distância, qual é o peso que existe. Concretamente, o que se pretende fazer é não só ler esse gráfico, mas escrever o gráfico, mas agora na forma de matriz de adjacências. Ou seja, se este for o gráfico, a matriz de adjacências é esta. Ou seja, atenção aqui que isto, em Python isto será 0, 1, 2, 3, 4. Uma matriz tem índices 0, 1, 2, 3, 4. No Dmax, os nós são numerados de 1 a n. Por isso há que fazer aqui este ajuste de diferença de início. Mas esta representação é equivalente a esta, ou seja, existem 5 nós, não é preciso aqui dizer quantos são, mas eu ponho-os aqui de qualquer maneira. Não é preciso dizer quantos arcos são, basta contar os números que não são 0, e serão 0 nos nós que não existem, ou se quiserem, enfim, podia ser uma maneira mais interessante, que é pôr zeros na diagonal e pôr aqui o none nos números que não existem, ou seja, não existe nenhum nó, ou nenhum arco entre os nós 1, 2, 3, 4, 1, 2, por isso entre o nó 2 e 4 não existe nenhum nó, nenhum arco, e por isso em vez do 0 podemos pôr aqui o none, ou podemos pôr aqui um símbolo qualquer esquisito. Por isso a ideia é vocês lerem este ficheiro, lerem um ficheiro com este tipo de informação e criar um outro ficheiro chamado adjacency text com esta informação. Okay? Este será o exercício que eu vos deixo, digamos, em aberto. Finalmente, para acabar este curso, este curso rápido, uma palavrinha sobre números aleatórios. Vocês já têm alguma noção, enfim, se já usaram alguma, digamos, background em matemática, sabem que, por exemplo, para fazer simulações de Monte Carlo, enfim, é uma das grandes utilidades destes números aleatórios. Bom, o Python permite trabalhar com esses números aleatórios, na realidade pseudo-aleatórios, e através da sua diretoria, da sua biblioteca random. Ok? Concretamente, podemos importar a biblioteca com o prefixo R e cada vez que chamarmos a função random, o Python retorna-nos o número de 0 e 1. Ok? Se nós chamarmos 2 vezes, 3 vezes, os números são sempre diferentes. Bom, esta é a distribuição básica e com base nesta distribuição básica nós podemos gerar distribuições diferentes. Concretamente, isto é uma distribuição contínua, mas nós podemos usar distribuições discretas e uniformes. Okay? Isto é uniforme contínuo, 0 e 1. Como é que nós fazemos isso? Eventualmente, usando um fator de escala, se quisermos valores entre 0 e k, temos que multiplicar um número entre 0 e k, ou a k mais 1, aliás, e depois fazer a sua truncagem. Ou seja, se este número U for um número entre 0 e 1, no caso de ser 0, isto dá 0, e a truncagem dá 0. No caso de ser 1, isto dá k mais 1, ou não chega a k mais 1, e quando se truncar dá k. E, por conseguinte, isto dão os valores todos entre 0, 1, 2, 3, 4, até k. Podem confirmar com este exemplo. O MAT, a truncatura é dentro da biblioteca de matemática, por isso vocês podem criar um número aleatório, ok? E se criarem a truncatura do número aleatório, ok? Que geraram, que é deste número U que geraram, vai-vos dar 4, ou seja, tem 0, 1, 2, 3, 4, o 0 corresponderá a números entre 0 e 0,2, o 1 entre 0,2 e 0,4, 0,4 e 0,6 e o 4 finalmente entre 0,8 e 1. Okay? Como este número está acima de 0,8, isto corresponderá ao número 4.
Bem, podem fazer isto de uma forma automática e, por conseguinte, fazendo isto, cada vez que vocês criarem um número, multiplicarem por k mais 1 e truncarem, cada vez que vocês chamam esta função, ele cria um número aleatório diferente e, eventualmente, depois é criado um número inteiro diferente. Por isso, isto foi apenas um exemplo que eu fiz. Uma vez deu 4, outra vez deu 13, outra vez deu 13, outra vez deu 0, enfim, dará sempre um número entre 0 e 4, já que o k foi escolhido como sendo 4. Bom, isto só para. Isto é o básico, ok? Que exercício é que eu vos proponho fazer com estes números aleatórios? Fazer um percurso aleatório, um tour, por isso uma volta aleatória a um grafo, ok? O que é que temos que fazer? Temos que começar no nó 1, decidir para onde é que vamos a seguir, vamos para esse nó, a seguir vamos para o seguinte, etc. Por isso é o que normalmente é conhecido por um percurso hamiltoniano, ou em coloquial é o caixa de viajar. O que é que nós vamos fazer? Bom, vamos escolher aleatoriamente o nó seguinte para onde queremos ir. E, por conseguinte, com esta função, se nós escolhermos aleatoriamente o nó onde vamos a seguir, cada vez que chamamos esta função, temos um percurso diferente. E esse percurso diferente, no caso de Monte Carlo, é essa a base, digamos, das simulações de Monte Carlo, é fazer vários percursos diferentes e calcular o melhor. Okay? Esta é a base da otimização de Monte Carlo. Enfim, é mais sofisticado que isto, mas a ideia básica é esta. Por isso, o que nós queremos é definir, então, dado uma matriz de adjacência zero, nós definimos vamos admitir que a matriz, que há arcos entre dois números, okay? Em quaisquer dois arcos há sempre uma distância, senão depois, se o aleatório decidir que o 2 vai para o 4 e o 4 não existe, arriscamos a não ter circuito. Precisamos admitir que o grafo é completo, por isso entre dois nós existe sempre um arco, e o que nós queremos saber é o peso, digamos, do percurso que vamos fazer. E por isso, tipicamente, ele deve representar um conjunto, um percurso, por isso a sequência de nós que é visitado, e o seu comprimento, ou seja, o soma das distâncias em que as distâncias entre dois arcos são dados na matriz de adjacências. Bom, finalmente, como nós somos visitados aleatoriamente, diferentes chamadas desta função devem dar diferentes percursos, e por isso se fizermos estas chamadas N vezes e tirarmos a melhor, vamos ter uma boa aproximação do caminho ótimo. E pronto, acho que isto podemos ficar por aqui em termos de curso de introdutório, por isso eu vou disponibilizar os slides que têm enunciado dos exercícios e também as respostas aos exercícios, os fecheiros com respostas aos exercícios, e desejar-vos então boa sorte no curso que vem à frente, por isso podem, no curso que vão seguir, ou do mestrado em Big Data, ou do mestrado em Matemática Aplicada, por isso boa sorte com o vosso curso, espero que este curso vos seja útil. Ok, até.